Você vai ter que explicar para as pessoas que você tá com essa voz rouca, Leandro. Por que você tá com a voz rouca? Mas será que vai dar a diferença aí? Vai? Vai, mas por que você tá rouco? Conta pras Vou falar. pessoas. Fala bom dia, alguma coisa ainda? Não, só conta pra mim. Conta pra mim, por que você tá rouco? Por causa do jogo do Corinthians e gritei bastante por causa do jogo. Somente no gol do Jô, pênalti do Jô. Né? É, mas tá bom, né? Como o nosso primeiro vídeo foi avaliando o Citroën C3, decidimos avaliar um carro que foi concorrente direto dele durante uma década, o Fiat Punto. Meu nome é Leandro Camargo e esse é o nosso segundo Lê Avalia. O Punto foi lançado no Brasil em 2007, com os motores 1.4, 1.6 e 1.8. Os primeiros 1.4 foram o motor Fire. 1.8, o primeiro motor foi o motor GM, que é o bem conhecido, é um motor bem forte, e o 1.8, 16 válvulas, o motor e-torque. O que nós vamos avaliar é o Fiat Punto da primeira geração, o ano 2008, 1.4 Fire, 8 válvulas. Esse é o modelo ELX. Uma coisa que sempre chamou a atenção no Punto é o seu design, muito bem aceito no Brasil e na Europa, criado pelo designer Giorgetto Giugiaro, muito conhecido por fazer vários carros bonitos, designer como o Passat, o Golf da primeira geração. Bom, se for falar de todos os carros que ele desenhou, dá para fazer um vídeo aí só disso. Na época do seu lançamento, o que mais chamava a atenção eram as lanternas traseiras na altura do vidro traseiro, dando o ar mais esportivo para o carro. Diferentemente do C3, este carro não é o queridinho das mulheres, justamente por causa dessa pegada mais esportiva do seu design. Nessa versão 1.4, a potência máxima chega a 83 cavalos, com torque máximo de 12,4 kgf, o que deixa a esportividade só no design. Segundo o fabricante, a velocidade máxima dele, 163 km/h. O câmbio dessa versão é um manual de 5 marchas. A partir de 2010 tiveram também uns câmbios automatizados. Aí pode dar algum probleminha, principalmente na hora da revenda. Esse câmbio automatizado não foi muito bem aceito. A suspensão dianteira é independente, tipo McPherson, e a suspensão traseira usando o eixo de torção, muito comum nos carros nacionais. Freio a disco na dianteira, sem ABS, e na traseira freio a tambor. O Punto vinha de série com limpador e lavador do vidro traseiro, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico dianteiro, na traseira o vidro elétrico era opcional e computador de bordo. A lista de opcionais que poderiam vir nesse carro é muito extensa, quando comprado 0 km. Isto fazia muita diferença na época, mas agora comprando um seminovo, vale ir atrás de um bem completo. A diferença do valor vai ser bem pequena. O porta-malas é pequeno, com capacidade de 280 litros, como todo hatch compacto. Se é um carro que você usa muito para viagem com família, talvez não seja um carro ideal para você. Em relação à acomodação dos passageiros no banco traseiro, não é um espaço assim tão confortável, também não é tão pequeno. Ele tem uma altura relativamente boa, você tem um espaço razoável aqui atrás. Não chega a incomodar tanto para minha altura, que eu tenho 1,75. Tem encosto nos bancos traseiros também. Então, na estrada ele se comporta relativamente bem, né? Por ser um motorzinho 1.4, 8 válvulas, então não é tão veloz, mas também não é tão devagar. Ele cumpre, acho que o seu papel ali razoavelmente bem, né? Não deixa tanto a desejar assim. Mas também quem quer um carro com uma pegada um pouco maior, mais veloz,
Acho que eu optaria por um 1.6 ou 1.8, né? Nesse mesmo modelo, que com certeza vai trazer um desempenho melhor, né? Mas é razoável sim. Na cidade bem também. Ele não é um carro tão grande, né? Então você consegue parar assim em qualquer lugar. A direção dele é boa, é macia. A posição de dirigir dele também é muito boa, confortável. O banco você tem alguns ajustes aqui que você pode se adequar com a sua altura. A posição de dirigir também é muito boa, câmbio, embreagem. Ele é um carrinho bem legal, assim, cumpre bem o seu papel. Agora vamos falar da manutenção. O Punto passou na sua história por 2 recalques. O primeiro foi em 2009. Tinha um problema no feixe de afivelamento do cinto de segurança do banco traseiro central. E o segundo, nos modelos de 2009 e 2010, que havia uma quebra, uma trinca no eixo traseiro. Inclusive na oficina tivemos 2 pontos com esse problema. Tiveram que ter sido trocado o eixo traseiro. Então na hora de comprar um carro desses modelos, verifique com o proprietário se ele soube, se ele fez esse recal, se ele sabia disso, tá? Para não ter nenhum problema, porque pode vir dar problema principalmente no eixo traseiro. Outro problema característico desse carro foi um problema na caixa de direção. Houve relatos de clientes que compraram esse carro zero e com menos de 50 mil quilômetros tiveram que trocar a caixa por barulhos internos, ruído. Então ele é um carro que pode incomodar um pouco esse ruído interno. Principalmente o motor, você escuta, por exemplo, você pega numa estrada, você acaba escutando um pouco o barulho do motor. Não é uma coisa que me incomoda tanto, mas para alguns clientes isso pode incomodar. Um barulho mais interno, ruído. Mas fora isso, é um bom carro, assim, não tive nenhum problema com ele. É só em relação ao barulho interno que esse carro tem. Acho que o acústico dele poderia ser mais bem trabalhado, mas fora isso é um carro bem legal. E aí, gostou da avaliação do Punto? Se ficou com mais alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Então, muito obrigado, siga a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, se inscreva, dá um joinha, dá um like, ative as notificações. Muito obrigado, até a próxima, fui, tchau!